Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele parou uma mulher negra sem motivo, mas congelou quando o marido dela chegou à delegacia. Era uma tarde tranquila, quase silenciosa demais. O sol, alto no céu, derramava um calor pesado sobre a cidade. O ar parecia congelado, suspenso num torpor de verão, quase sufocante em sua lentidão. As ruas estavam desertas, como se cochilassem sob o calor opressivo. Alguns carros passavam lentamente, seus motores ronronando ao fundo, mas nada mais. A cidade respirava um silêncio quase irreal, quebrado apenas de tempos em tempos pelos passos de transeuntes perdidos correndo para casa, fugindo do calor do dia. As vitrines, geralmente brilhantes e acolhedoras, brilhavam à luz do sol, mas mal atraíam a atenção dos poucos clientes que se aventuravam a sair. Parecia que o mundo inteiro havia mergulhado em uma espécie de letargia de verão. Léa caminhava lentamente pela calçada, os calcanhares batendo suavemente no pavimento, o som quase abafado pelo calor. Sua bolsa preta e gasta pelo tempo estava agarrada ao seu lado, uma proteção simbólica contra os pequenos aborrecimentos da vida cotidiana. Sua mente, no entanto, estava ocupada com 1000 pensamentos. O trabalho que precisava terminar, as tarefas que precisava realizar, o olhar que seus colegas lhe lançaram naquela manhã. Aquele olhar penetrante, como se sua presença perturbasse algo maior. Mas Léa não tinha pressa. Ela conhecia cada canto daquela cidade, cada viela estreita, cada loja, cada rosto que passava. A cidade era seu lar, seu território, e ela se sentia em casa ali. Não havia ameaça ali, nenhuma urgência. Apenas o calor, a luz e o silêncio. Ela parou por um instante em frente à vitrine de uma loja, observando as barracas coloridas. Um vestido vermelho chamou sua atenção. Ela se perguntou se deveria comprá-lo. Mas seus pensamentos estavam a 1000, e logo ela se separou do reflexo para continuar caminhando. Ela se dirigia ao mercado, a alguns quarteirões de distância, onde frutas frescas e vegetais da estação estavam empilhados nas barracas. Ela gostava da rotina de seus dias, a simplicidade dos gestos cotidianos. Nada extraordinário, nada preocupante. Então, de repente, tudo mudou. O som de pneus cantando no asfalto quebrou a tranquilidade da tarde. Uma viatura policial avançou pela calçada com súbita violência, parando quase inesperadamente bem ao lado dela. Léa congelou surpresa. Virou a cabeça e antes mesmo de ter tempo de reagir, um homem uniformizado saiu do carro, com um andar rápido e imperioso. Seu olhar era duro, seus movimentos precisos. Ele nem prestou atenção ao trânsito ou aos pedestres que continuavam seu caminho, indiferentes. Léa, ainda em choque, recuou um pouco, com o coração batendo mais rápido à medida que o homem se aproximava. Ela não tinha feito nada, disse a si mesma. Absolutamente nada. Nenhum gesto suspeito, nenhum olhar furtivo. Ela simplesmente estava ali, naquela calçada como todos os outros transeuntes. Por que ela? Por que agora? O policial parou na frente dela, com a expressão fixa no rosto. Senhora, a senhora está presa, declarou ele com uma voz firme e gélida, como se as palavras já tivessem sido ditas 1000 vezes antes. Os olhos de Léa se arregalaram em choque. Ela piscou, torcendo para que ele estivesse brincando. Mas não havia nenhum traço de ironia ou humor em seu olhar. Não, ele parecia completamente sério, e isso a paralisou. O quê? Por quê? Eu não fiz nada, respondeu ela com a voz ligeiramente trêmula. Sentia-se confusa, incapaz de entender. Uma onda de pânico começava a invadi-la, mas ela tentou controlá-la, manter a compostura. Era impossível. Ela não havia cometido um crime. Devia ter havido um engano, um mal-entendido. O policial não respondeu de imediato. Ele a encarou com uma expressão indecifrável no rosto antes de repetir com mais frieza: não discuta. Siga-me. Léa sentiu o estômago se contrair. Era como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Ela abriu a boca para protestar, para perguntar por que novamente. Mas sua voz falhou. Não havia mais espaço para discussão. Ele era autoritário demais, implacável demais. O momento de incerteza se transformou em uma tomada de poder brutal. Venha comigo agora, disse ele, suas palavras rompendo o silêncio como uma frase. Léa sentiu um calor repentino, como um torno em volta do peito. Sua respiração acelerou. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela não teve escolha a não ser seguir o policial. Não tinha defesa, nenhum argumento que pudesse salvá-la. Não tinha o direito de fazer perguntas. Não neste mundo. Ela deu alguns passos, cada movimento pesado e lento, seu coração batendo mais rápido. Por que ele a prendera? Qual fora o seu crime? O que poderia ter desencadeado tal decisão?
Ela conhecia as histórias de brutalidade policial, de abuso de poder, mas nunca acreditara que um dia seria vítima. Parecia tão distante, como se essas coisas sempre acontecessem com outras pessoas, mas não com ela. O policial a conduziu até um carro de polícia estacionado na calçada. A porta bateu atrás dela quando ela entrou e de repente a cidade pareceu desaparecer. O calor, os sons, tudo desapareceu. Tudo o que ela conseguia ouvir era o motor do veículo ligando. Seus pensamentos giravam. O mundo exterior parecia embaçado, como se tudo tivesse congelado em uma moldura que não a preocupava mais. Ela estava agora fora de tudo que já conhecera. Léa recostou-se no banco, fechando os olhos para tentar organizar os pensamentos. Como ela havia se metido naquela situação? Por que aquele policial a prendera? Será que ele tinha um motivo real para aquilo? Ou aquele encontro era apenas mais um episódio da violência sistêmica que marcava a vida de mulheres negras como ela? Um arrepio percorreu seu corpo. Ela sabia que o que estava vivenciando não era apenas uma coincidência. Havia outro jogo em jogo ali, e ela teria que descobrir o que era. A delegacia era um turbilhão de barulho e confusão. Os gritos dos presos, os telefonemas incessantes, as portas batendo sob a pressão dos policiais em movimento, tudo era um amontoado de sons opressivos ecoando nas paredes frias. Léa se viu em uma sala pequena e apertada, cujas paredes pareciam se fechar sobre ela com o passar do tempo. A mobília era escassa, uma velha cadeira de metal que rangia a cada movimento, uma mesa de madeira com aparência dilapidada e papéis espalhados desordenadamente pelo chão, como se o lugar fosse uma área de detenção em um mundo paralisado pelo tédio e pela indiferença. Ela ficou ali sozinha, com um nó no estômago. Cada minuto que passava parecia tornar a atmosfera mais pesada, como se o ar se tornasse cada vez mais denso, quase palpável. O silêncio pesado da sala contrastava fortemente com o tumulto da delegacia, mas não trazia conforto algum. Pelo contrário, alimentava suas preocupações, sua crescente paranoia. Por que a prenderam? Que possível razão poderia haver? Ela não fizera nada. Absolutamente nada. E, no entanto, ali estava ela, naquele quarto austero, acorrentada por uma acusação invisível. Léa remoía essa questão sem parar. Teria sua pele negra, sua presença naquele bairro específico, seu pertencimento a uma minoria frequentemente maltratada e estigmatizada desempenhado algum papel em tudo isso? Seria simplesmente um mal-entendido ou algo mais profundo, mais sistêmico? O tempo parecia se estender sem fim. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e ela sentia que aos poucos, sua liberdade lhe escapava, como um fio que se desfazia lentamente e inevitavelmente. Minutos se transformaram em horas. Cada tic-tac do relógio era um eco doloroso em sua mente. Ela se perdia em seus pensamentos, tentando desvendar os fios daquela situação absurda. A injustiça era a companheira invisível de seu cotidiano, mas nunca a preparara para tal experiência. Ela crescerá com a consciência de que a pele negra podia, às vezes, ser percebida como uma ameaça, mas nunca era tão real quanto naquele preciso momento. Ela não fizera nada de errado e ainda assim, tudo dentro dela se sentia culpado. Como se o simples ato de andar por aquela rua tivesse sido suficiente para torná-la um alvo. Talvez fosse isso, afinal, um erro ser ela mesma em um mundo que não lhe dava trégua nem reconhecimento. O som de uma porta se abrindo de repente a tirou de seus pensamentos. Ela olhou para cima, finalmente esperando por uma explicação. Outro policial entrou na sala, acompanhado por um homem. Léa apertou os olhos, com o coração disparado, e imediatamente reconheceu aquele por quem estava esperando. Damien, seu marido. Ele parecia ter viajado muito para chegar ali, com as feições tensas e o cansaço evidente no rosto. Mas por trás dessa aparência de cansaço havia algo mais. Uma força silenciosa, uma determinação que cruzava seu olhar. Ele parou na porta por um instante, com o olhar pousado nela. Léa sentiu instantaneamente uma sensação de alívio, uma lufada de ar fresco. Finalmente alguém que a conhecia, alguém que a tiraria daquele inferno silencioso. Mas o alívio durou pouco. Quando ele deu um passo à frente, um estranho arrepio tomou conta do quarto. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, com a voz quase calma e a tensão palpável em cada sílaba. Léa observou o policial que a prendera. Ele congelou. Um simples movimento, um estremecimento, mas Léa percebeu imediatamente. Tudo nele, seu corpo, seu olhar, seus gestos, indicavam uma mudança. O homem que momentos antes parecerá uma figura inabalável de autoridade, de repente se viu preso à presença de Damien. Léa ouviu trocar um olhar furtivo com seu superior, como se naquele momento esperasse uma ordem, um sinal, mas nada veio. O policial parecia perdido, hesitante, quase vulnerável.
Damien, no entanto, não se distraiu. Aproximou-se da esposa sem hesitar, sem desviar o olhar do policial parado à sua frente. Colocou a mão protetora no ombro de Leah, num gesto quase automático, como se tivesse agido sem pensar, e simplesmente a tranquilizou com sua presença. Ficou em silêncio por um longo tempo, mas seu olhar era mais do que revelador. Não ia deixar aquela situação continuar sem uma resposta. Por que você prendeu minha esposa? Ele finalmente perguntou com a voz baixa, mas firme, repleta daquela força silenciosa que lhe era inerente. Suas palavras eram comedidas, mas cada sílaba parecia pesar uma tonelada. O oficial Richard Dubois abriu a boca para responder, mas uma nítida inquietação o dominou. Gaguejou algumas palavras, uma tentativa de justificativa que nunca conseguiu sair coerentemente de seus lábios. Seus olhos normalmente frios e penetrantes tentaram evitar o olhar penetrante de Damien. Um silêncio pesado, quase palpável, preencheu a sala. O ruído do mundo exterior parecia ter desaparecido, como se o próprio tempo hesitasse em continuar seu curso. Damien, ainda calmo, observava os policiais com uma intensidade estranha, uma intensidade que não passou despercebida por Leah, nem pelo policial à sua frente. Ele não era um homem comum. Damien, um renomado advogado e defensor intransigente dos direitos civis, estava acostumado a lutar contra sistemas de injustiça. Seu nome era sinônimo da luta pela igualdade racial, e cada movimento que ele fazia parecia carregar essa luta. Mas ele não era apenas esse homem determinado a fazer a diferença. Ele carregava as cicatrizes de um passado muito mais complexo, feridas que se infiltraram insidiosamente em sua vida pessoal e profissional. Anos antes, quando ainda era jovem, Damien tivera uma altercação com um policial em outra cidade. O incidente, amplamente divulgado, tornará-se um símbolo da brutalidade policial contra jovens negros em bairros populares. Embora o caso tenha sido resolvido extrajudicialmente, a reputação do policial envolvido fora irreparavelmente manchada. Esse policial, esse rosto que ele observara pela mídia, era ninguém menos que Richard Dubois, aquele que agora estava diante dele, ocupando uma posição de poder e autoridade que, aos seus olhos, havia perdido há muito tempo. O nome Richard Dubois não era apenas mais um nome para Damien. Ele o reconheceu assim que o viu. Mas ele não era um policial qualquer, apenas mais um rosto na multidão. Não, Dubois representava um passado doloroso, uma época em que a injustiça o atingira com força. Foi ele quem, em um momento de violência, quase destruiu sua vida. Este policial era mais do que apenas um ator em seu passado. Ele era a própria personificação de suas lutas, frustrações e cicatrizes não cicatrizadas. E hoje, este policial mais velho, mas ainda tão frio como sempre, estava diante dele em uma cidade diferente como um policial, não mais da justiça, mas da vingança. Leah, sem saber, havia caído em uma das muitas áreas obscuras do passado daquele homem. Ela não havia feito nada de errado, simplesmente cruzar o caminho do homem que, num acesso de poder, se permitirá usar o ódio como instrumento de controle. E com sua prisão, esse passado ressurgiu em toda a sua violência e implacabilidade. Ela era apenas um peão, uma vítima inocente da batalha interior daquele homem, e seu único crime fora estar no lugar errado na hora errada. O olhar de Damien endureceu, afiou-se, como uma lâmina afiada por anos de luta. Ele sabia que aquele momento não era simplesmente uma questão de prisão arbitrária. Não, aquele momento era fruto de uma vingança de anos, uma vingança que um homem carregava dentro de si há muito tempo. Eu sei quem você é, Dubois, disse Damien, com a voz embargada pelas lembranças de uma época que ele desejava poder esquecer. Você não pode esconder sua história. Pode tentar pressionar minha esposa, mas não vai me silenciar. O peso daquelas palavras pesou sobre a sala, mas foi o silêncio que se seguiu que falou mais alto. Richard Dubois, surpreso, olhou para baixo, incapaz de encontrar o olhar do jovem advogado. O homem de autoridade que ele fora naquela cidade estava se desintegrando sob o olhar implacável de Damien. A verdade estava agora ali, exposta para todos verem. O policial, que por tantos anos acreditara poder reprimir seu passado, viu-se preso às próprias ações. Ele havia procurado escapar de seus erros, de seu fracasso, de sua incapacidade de mudar, mas agora não tinha para onde correr. A culpa estava mais presente do que nunca, rastejando sob a pele de Dubois como um veneno lento mas inexorável. Damien, vendo a derrota nos olhos do policial, não fez nenhum gesto de triunfo. Sabia que a vitória ali não residia no confronto imediato, mas na verdade que aos poucos começava a emergir. Richard Dubois não era mais um homem alquebrado pelo peso do passado e não podia mais fingir que sua autoridade estava intacta. Não podia mais fingir que era ele quem estava no controle da situação.
O medo dominara insidiosamente e ele sabia, no fundo, que havia perdido aquela batalha antes mesmo de ela começar. O olhar de Damien, como uma espada de Damocles, pairava sobre ele, e ele sabia que nenhuma palavra seria suficiente para apagar a vergonha que carregava. Leah, por sua vez, ainda não havia compreendido a extensão total do que estava acontecendo. Ainda estava atolada na incompreensão, mas uma parte dela sentia que aquele confronto era tudo menos comum. Percebeu a intensidade do olhar de Damien sobre Dubois, a energia quase palpável que ele exalava. Aos poucos, compreendeu que aquele homem não era apenas seu marido, mas também um lutador feroz pela verdade. Um homem que, apesar de todas as feridas do passado, jamais deixaria a injustiça prevalecer. Após aquele momento de silêncio, Richard Dubois finalmente se desculpou, mas suas palavras não tinham força nem sinceridade verdadeira. O pedido de desculpas pareceu cair no vazio, perdido no silêncio da sala como uma palavra esquecida. Ele tentará se endireitar, retomar o controle de uma situação que, no fundo, estivera fora de seu controle por tempo demais. Mas não conseguia mais esconder a incerteza em seus olhos ou a angústia que o corroía por dentro. Essa prisão, essa tomada de poder sobre uma mulher inocente, nada mais fora do que uma tentativa desesperada de se impor a uma realidade que ele não compreendia mais. Uma resposta desajeitada a uma culpa que ele não conseguia apagar. Leah, apesar da tensão que a dominava, observou aquele homem que, no fundo, era apenas um produto de seu próprio fracasso. Ela sabia que os pedidos de desculpas de Dubois eram inúteis. Não mudariam nada. Não reparariam o que ele acabará de fazer. Ela sentirá a injustiça na pele, em cada fibra do seu ser, e sabia que aquele ato era apenas um sintoma de um mal muito mais profundo. Mas, além da raiva, uma estranha tristeza a dominou. Aquele homem estava preso ao seu passado, em ações que não conseguia apagar, e ele acabará de adicionar uma nova camada a essa história sombria. No entanto, apesar dessa tentativa de manipulação, ele não havia previsto uma coisa: Damien não era um homem que recuava diante da injustiça, nem um homem que se deixava intimidar por desculpas vazias. O que ele havia vivenciado, o que ele conhecia, não era apenas uma simples luta contra um sistema corrupto, mas uma luta contra os demônios interiores daqueles que se acreditavam superiores aos outros. Damien enxergara através de Dubois, percebera as rachaduras em sua fachada implacável de policial. Ele sabia que o que estava acontecendo ali era apenas uma pequena vitória em uma guerra muito maior, e que não era a hora de desistir. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, as autoridades superiores, embora visivelmente relutantes, foram forçadas a reconhecer a injustiça da prisão. Não havia provas contra Leah. Nem uma única testemunha, nem um motivo válido, nada. Foi um erro, e não havia base legal para manter as acusações. Leah foi libertada sem acusação formal, mas esse momento de liberdade não apagou a humilhação ou o medo que ela havia experimentado. A sensação de estar presa numa teia de aranha, sem saber por que ou como, não desapareceria da noite para o dia. No entanto, mesmo nessa libertação, houve uma espécie de renascimento para o casal. Uma renovação de seu compromisso com a justiça. Leah e Damien se encontraram no silêncio da sala com as mãos entrelaçadas com mais força do que nunca, como se para lembrar um ao outro que, apesar dos duros golpes, permaneciam unidos. Este não era o fim. Esta não era uma vitória completa. Eles sabiam disso, mas era um passo mais perto. Um passo em direção à reconstrução, em direção à afirmação de seu direito de viver livres e iguais. O dia terminou com uma sensação estranha. De alívio certamente, mas também de determinação renovada. Leah, que sempre apoiara Damien em suas lutas, agora percebia que a luta contra o preconceito e o abuso de poder não era apenas uma questão teórica ou jurídica. Era uma realidade viva batendo à porta deles. E naquele dia não era apenas uma injustiça pessoal que haviam enfrentado, mas um sistema maior e mais insidioso. Um sistema que precisava ser confrontado, denunciado e desmantelado, pedra por pedra. Este momento marcou uma virada. Mais do que nunca, eles estavam cientes de que o caminho para a igualdade ainda era repleto de desafios. Mas em vez de se sentirem sobrecarregados pelo peso da tarefa, sentiram-se revigorados. Juntos, demonstraram que uma única voz, bem posicionada, poderia abalar os alicerces da injustiça. Sabiam que esta batalha não havia terminado, que muitas outras batalhas ainda estavam por vir, mas estavam prontos. Nesta cidade, onde os fantasmas do passado nunca haviam realmente partido, onde as sombras do racismo e do preconceito persistiam, Leah e Damien decidiram não mais se calar. Eles não se contentariam em viver sob a sombra deste passado. Suas vozes seriam as próximas a serem ouvidas, suas ações as próximas.
Eles carregariam a tocha da verdade e da igualdade com uma convicção mais forte do que nunca. A luta contra a injustiça sistêmica e a discriminação racial foi uma luta de longa data, mas, juntos, eles sabiam que tinham as ferramentas, a força e a paixão para enfrentá-la. E nessa luta, nada os deteria. Porque, no fim das contas, não se tratava apenas de exigir justiça para si mesmos, mas para todos aqueles que, como Léa, um dia, involuntariamente, se depararam com a injustiça.